Olá pessoal, meu nome é Catarina Pinheiro Cordeiro, sou professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, do grupo de disciplinas Paisagem e Ambiente. Tenho o grande prazer em apresentar a vocês Paula Martins Vicente, uma arquiteta que é ainda muito jovem em seu curso de graduação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, inaugurou, junto ao Laboratório Paisagem, Arte e Cultura, Lab Park, uma linha de pesquisa sobre a cidade, a criança, sobretudo as relações da criança com a cidade e seus espaços livres públicos. Nesse sentido, desde 2011, vem desenvolvendo, no âmbito desse laboratório, pesquisas e projetos de extensão, tendo culminado na fundação do núcleo Tem Criança na Paisagem, que promove investigação sobre essas pautas. Trata-se de um trabalho pioneiro, de grande relevância, que reconhece e busca promover, por meio do projeto do espaço público, o direito da criança a uma cidade saudável, onde possa ter plenas condições de se desenvolver física e mentalmente. Importante ressaltar, por fim, que todos esses projetos e ações realizadas pela jovem arquiteta Paula têm se desenvolvido em articulações interdisciplinares com os campos das ciências sociais, da terra e da natureza. Sobretudo em articulação com a linha de pesquisa sob responsabilidade da professora Márcia Gobi, junto à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Acompanha tudo isso uma reflexão crítica sobre o papel do arquiteto, urbanista e paisagista na materialização de todas essas intenções tão importantes. Com vocês, Paula Martins. Olá a todas e todos! As reflexões que eu trago hoje para compartilhar com vocês têm como ponto de partida minha pesquisa de mestrado realizada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP entre os anos de 2016 e 2018, na qual eu trabalhei com crianças moradoras do distrito do Jaraguá, na região noroeste do município de São Paulo, onde, por meio de atividades realizadas com elas, eu busquei conhecer o que era a cidade através de seus olhares, falas, compreensões e representações. Desde 2018, também tenho realizado pesquisa com crianças moradoras de ocupações na região central da cidade, e cada vez mais venho percebendo que as crianças têm suas falas pouco valorizadas pelos adultos, mas que elas têm muito a dizer sobre as situações que enfrentam no dia a dia, além de nos trazerem muitos elementos para pensar diante de uma construção de mundo adultocentrada. Estando nesses dois territórios bastante distantes fisicamente um do outro, podendo geograficamente denominá-los por centro e periferia, no entanto, as situações econômicas e sociais os colocam muito próximos, podendo-se dizer que no centro da cidade, muitos de seus moradores também vivem em condições sociais periféricas. Porém, estar na região central da cidade é estar diante de uma grande oferta de infraestrutura urbana. Transporte, saneamento, água, luz, equipamentos de saúde, educação, oferta cultural, esportiva e de lazer, que na maioria das vezes não chega às regiões mais afastadas do centro. Escutar, conhecer e valorizar as falas e os apontamentos feitos pelas crianças vai na contramão das atitudes que viemos tendo por um longo período de nossa história. E pensar em uma participação política delas é considerar os meninos e as meninas, desde bebês, como sujeitos sociais que se manifestam a partir de suas permanências e presenças nos espaços públicos, podendo manifestar seus direitos e percepções diante dos demais cidadãos. Nesse sentido, eu me recordo de um texto do sociólogo da infância português, Manuel Sarmento, que fala da existência de 3 P's que envolvem as crianças: proteção, provisão e participação. Quando olhamos para esses 3 P's, principalmente no atual momento de pandemia, onde nos preocupamos muito com a nossa proteção dos idosos e das crianças e a provisão de saúde, alimentação, higiene, moradia e condições mínimas de sobrevivência, muitas vezes esquecemos ou vemos como de menor importância a participação das crianças e provavelmente ignoramos que elas também têm muito a dizer sobre a situação que estamos vivendo. E por que não algumas propostas com ideias de como enfrentar e aprender a lidar com esse momento tão difícil e singular. Muitos irão dizer que a participação das crianças é uma utopia ou uma bobagem. Afinal, as crianças não sabem de muitas coisas. São imaturas, inexperientes, ainda não têm conhecimento necessário. Mas desde que eu venho trabalhando com crianças dentro do olhar da arquitetura e do urbanismo, foi possível perceber que elas estão muito conectadas e atentas à realidade em que estão inseridas. Em 2012, quando eu realizava meu projeto de extensão universitária, também com crianças moradoras do Jaraguá,
que tinha como objetivo repensar um parque urbano que ainda não estava apropriado pela população, as crianças idealizaram inúmeras possibilidades para aquele espaço, como córregos limpos com peixes, arvorismo entre a copa das árvores e até o observatório de estrelas, almejando a utilização do parque à noite. Em 2016, durante o mestrado, em uma atividade proposta por mim, que tinha como objetivo fazer pedidos ao futuro prefeito, já que estávamos em um momento de eleições municipais, meninas e meninos de 7 e 8 anos elencaram itens que muitas vezes nós adultos não imaginamos que eles possam estar preocupados, como redução dos gastos com habitação, melhorias nas condições de trabalho de seus pais, provisão habitacional aos necessitados, aumento de vagas nas escolas e responsabilidade do poder público na manutenção e melhoria dos espaços públicos. Agora em 2020, mais uma vez em um ano de eleições municipais e em um quadro de pandemia que nos coloca em uma situação extremamente nova, o que será que as crianças têm para pedir? O que será que elas têm para dizer sobre tudo isso? Quando falamos no tão popularizado direito à cidade, que atualmente ganhou grande destaque em muitas falas, que vem das ideias do filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre, estamos pensando no direito não apenas de acessar equipamentos e ter condições mínimas de habitar a cidade, mas principalmente no direito de fazer parte de mudanças e transformações urbanas. Porém, para que isso aconteça, as pessoas têm que estar inseridas e participando de fato dessa construção. Mas será que estamos incluindo as crianças nessa participação da cidade? Será que elas têm de fato direito à cidade? Será que esse direito também é delas ou é apenas dos adultos e só nós podemos refletir sobre os futuros da cidade? Por que não ouvir as crianças e entender os desafios da cidade a partir de outro ponto de vista, daqueles e daquelas que vivenciam o espaço urbano de outra forma? Voltar a uma nova normalidade, como muitos vêm falando por aí, talvez seja voltar a uma normalidade que só existia para aqueles que achavam que a desigualdade, o racismo, o machismo, o desrespeito aos indígenas, aos imigrantes, aos refugiados e a desconsideração com a participação das crianças e dos jovens nos espaços públicos era normal. Mas para aqueles que fazem parte desses grupos minoritários, não em número, mas em representação política, isso nunca foi normal e nunca poderá voltar a ser considerado normal. Provocar reflexões e ouvir as crianças pode ser um caminho para repensar a cidade de uma maneira mais justa, mais democrática, onde todos possam fazer parte enquanto cidadãos e tenham direitos de usufruir dos espaços de uma maneira mais inclusiva.